Oi pessoal, hoje vou falar aqui sobre o livro Dona Januária, a Princesa da Independência. E nesse ano, no bicentenário da independência do Brasil, o livro traz uns aspectos muito interessantes dessa personagem que é pouco conhecida, eu particularmente não conhecia, já tinha ouvido falar na escola e tal, mas foi muito rico conhecer mais sobre a história dela e os aspectos da época. Então, por exemplo, ela é uma das filhas de Dom Pedro I, então Dom Pedro I teve vários filhos, filhos e filhas, mas somente 4 chegaram na idade adulta. Então, eu fiz até uma árvore genealógica que o leitor e a leitora não precisam ficar preocupados em fazer, mas eu fiz aqui, está meio rabiscado aqui, colocando aí os vários filhos e os 4 que chegaram na idade adulta. Aqui tem a Maria da Glória, que praticamente é uma portuguesa, porque nasceu no Brasil e logo já foi para Portugal. Dona Januária, que é retratada aqui. Maria Francisca e Dom Pedro II. Então a Januária era irmã do imperador Dom Pedro II, do futuro imperador. E vamos lá. Aqui conta que ela se casou, então o casamento naquela época era como se fosse um tratado, um contrato, então tinha artigos, e ela casou com o Conde Dáquila, lá de Nápoles, e veio para o Brasil, teve uma série de artigos para o casamento, então era muito interessante, então a noiva conhecia o noivo e estava tudo certo, passava a gostar dali por diante. Então, ao menos na obra aqui, ela não se queixou, parece que os dois se gostaram mesmo. Então, os casamentos eram feitos assim e isso era normal. Então, um aspecto bem interessante. Tinha um artigo desse contrato de casamento dos dois que previa que o conde que casou não poderia sair do país. Então, assim, tem umas coisas estranhas assim para nós, mas que para a época eram coisas corriqueiras e normais de todo casamento. Mas o legal, tem 2 partes muito bacanas que eu gostei desse livro. Uma foi da intriga, que então, de repente, um mordomo mor, que era tipo um faz-tudo da corte brasileira aqui, e ele começou a fazer umas intrigas aí, falando que o marido, atual marido da Dona Januária, queria, assim, de certa forma, dar um golpe, conquistar o país aqui, pegar para ele e tal. Isso foi desmentido, mas causou um mal-estar muito grande. Aqui, por que eu falei que eu achei bem legal? É que o leitor e a leitora vai ficar na dúvida se realmente ele quis dar esse golpe, conquistar, pegar para ele o Brasil, comandar o Brasil, o atual marido da Dona Januária, ou se foi intriga do mordomo. Então aqui é longe de comparar, mas aí ficou aquela história bem machadiana, deixa na dúvida assim, E fala que o Dom Pedro II, apesar de muito jovem à época, foi ludibriado, o que eu acho muito difícil. Eu coloquei aqui atrás, ao fundo, uma outra obra do mesmo autor, inclusive, que trata do Dom Pedro II, do imperador Dom Pedro II, suas viagens e tal. E eu fiquei encantado de conhecer muitos aspectos do Dom Pedro II. É uma pessoa bem à frente do seu tempo, então eu acho dificilmente ele seria ludibriado. Eu fiquei tão encantado com o livro do Dom Pedro II, que eu até ia fazer um projeto, por hobby mesmo, de refazer as viagens que são retratadas no livro para os dias atuais, para ver os caminhos que ele passou com o auxílio da internet. Mas no fim, nessa correria deixei para lá. Mas voltando, eu acho difícil o Dom Pedro II ter sido ludibriado, ter sido enganado. Ele era uma pessoa muito esperta, não acredito. Mas aí, o autor aqui deixa para o leitor e para a leitora tirar suas conclusões. Uma outra parte legal, depois os dois, a Dona Januária
e o marido foram para Nápoles, né? Então tinha as duas Sicílias, né? Eram separadas, Sicília do Norte, Sicília do Sul, né? E outra parte que eu gostei foi a invasão. Quando da invasão, inclusive Napoleão, ele discretamente apoiou a invasão, né, da Sicília. Então tem vários personagens célebres, Garibaldi. Então o leitor e a leitora aqui vai se deparar com aspectos da história muito ricos, né, muito interessantes. Como eu disse no começo, eu particularmente não conhecia isso assim, né, tão a fundo. Então o livro traz isso num material assim muito rico. Ele transcreve cartas. Então uma coisa bacana que eu achei também tem as imagens, né? Então o livro traz imagens, traz a certidão de nascimento do Conde Dáquila, que casou-se com a Dona Januária, além de outras fotos aqui, né? Então assim, tem um material muito rico que o autor traz na obra aqui, que dificilmente a gente encontraria brasões, encontrarei em outro material aqui. Então, apesar de ser história, o leitor e a leitora vai se divertir, vai se encantar, a leitura flui rápido, né? E tem momentos de suspense, né? Então fica curioso para ver o que vai acontecer no próximo capítulo, né? Então, assim, apesar de a gente saber já toda a história, foi escrito de uma forma que leva a gente a querer saber o que aconteceu. É muito legal isso aí. Então tá aí uma dica de leitura super bacana, gostei muito de ter lido Dona Januária, a Princesa da Independência.